graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida. Hoje eu quero dar continuação à nossa coletânea do livro de Salmos. Ontem eu preguei sobre o Salmo 1 e disse que iria, durante o decorrer dos dias, pregar todos os dias sobre um salmo, até o Salmo 150. O Salmo de número 1 ontem foi o prefácio, o início de tudo. O Salmo 2 vai ser o complemento do Salmo 1. Mas é interessante aqui que o livro dos Salmos é o próprio coração da Bíblia. Os Salmos contêm as orações que Deus atende, porque foi Ele mesmo quem as inspirou. É o fundamento de uma relação viva entre nós e o Senhor. São 150 orações inspiradas que nos ensinam como orar, como nos relacionar sinceramente com o nosso Deus. Eu quero desejar a você tudo de bom antes de começar. E que o Espírito Santo de Deus derrame unção sobre a tua casa, tua família. Tudo que você fizer venha prosperar. E que no decorrer dos dias dos Salmos, que o Senhor venha falar contigo. Que a unção do Espírito Santo venha trazer uma mensagem diferente para você. Venha trazer algo que venha inundar teu coração, a tua mente, a tua alma. Que cada oração que nós fizermos no final de cada salmo, que você sinta a presença do Senhor e que você seja abençoado pelo Senhor. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu joinha, clique no sininho, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, com um amigo, alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Vão ser 150 salmos, vários dias, orando, falando dos salmos, entregando aquilo que o Espírito Santo quer que você receba. Receba essa palavra hoje. Vamos lá. O livro de Salmos, capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz assim. O título é A Rebelião das Nações e a Vitória do Messias. Porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Palavra maravilhosa, Aqui nós sabemos que é um dos salmos mais importantes do saltério hebraico. O livro de Salmos é o próprio coração da Bíblia, como eu já disse. Ele contém tudo que nós precisamos e ele é um salmo messiânico. O Salmo 2 é chamado a canção do ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor? É o Senhor Jesus. O Salmo 2 fala sobre o reinado, o ungido de Deus. É um salmo messiânico, como eu já disse, e fala também do reinado davídico. E mostra o reinado superior e eterno, que é o reinado de Jesus Cristo. A primeira parte do salmo, meus irmãos, é interessante, que diz aqui, olha só, do versículo 1, Versículo 1, que diz assim: os que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. A pergunta do salmista é essa: amontinar, o que é amontinar-se?
é se rebelar-se, é ir contra um decreto, um preceito, contra uma lei. Ou seja, ele está se rebelando contra a lei de Deus, contra os preceitos do Senhor. Não é verdade? É a rebelião dos gentios, rebelião universal aqui, uma rebelião do povo idólatra, que não queria saber da lei do Senhor. E Deus é tão misericordioso, tão bondoso, Ele é infinito na sua bondade, Ele dá chance para o homem. Olha o versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, esse negócio que fala assim, os reis da terra se levantam, e os príncipes aqui são as gerações, são os descendentes, né? E a palavra que o salmista está dizendo é que ele se mancomunar-se, é se colocar contra outra pessoa para a realização de alguma coisa má, de alguma coisa perversa, ou seja, prejudicar alguém. É interessante isso, né? Porque os homens estão agindo dessa forma e mostra a arrogância deles, mostra a pobreza de espírito, que realmente eles precisam do Senhor. Porque nós sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E os homens se levantam de maneira terrível contra o Senhor, escarnecendo, zombando, quebrando os preceitos, rompendo as alianças que fez com Deus, dando as costas para a palavra do Senhor. A Bíblia diz que no tempo do fim as nações se enfureceriam. Apocalipse 11:18. Disse Cristo que antes de sua vinda surgiriam guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Está lá em Mateus 24, 6-7. Portanto, isso indica que estamos no tempo do fim, meus amados, que se apressa a passos largos, culminando na destruição do mundo e dos pecadores. Em breve a trombeta vai soar e o nosso Senhor vai buscar a noiva. E ai daqueles que não estiver preparado para encontrar com o Senhor. Mas a pergunta aqui é do versículo 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aí o salmista diz, está perguntando, sacudir, romper as ataduras? Romper as ataduras e as cordas é desligar de Deus. Vamos viver segundo a nossa vontade, segundo a nossa lei. Vamos rebelar contra o ungido de Deus, que é Jesus Cristo. É isso que esse versículo está dizendo. Porque eles imaginam coisas vãs, né? Eles tentam a ira de Deus. Eles tentam contra Deus. Ou seja, os gentios estão revoltados e irados. Os reis da terra, eles se levantam. Os príncipes, que são os descendentes deles, são os povos, as gerações, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Reis e príncipes, ou governantes em geral, foram colocados e elevados posições pelo próprio Deus. Lá em Romanos 13, 1-4. No entanto, esses mesmos que receberam de Deus a honra, estão desonrando o próprio Deus, que é o benfeitor deles, né? Os reis estão revoltados contra o Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa, é eterna. O Senhor vive para todo sempre. E esses reis e príncipes que estão se revoltando contra alguém, contra o eterno, eles estão perdendo tempo. Porque quem é eles para se levantar contra o Senhor? Quem é eles? Os reis e príncipes estão revoltados contra o ungido do Senhor. E quem é o ungido do Senhor? O ungido do Senhor é o próprio Messias no hebraico, Cristo no grego. A Bíblia diz que o ungido seria o Senhor Jesus Cristo. Daniel falava dele como ungido, o príncipe, lá em Daniel 9:25. Ele é Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Daniel 12:1. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa, né? Mas os homens, eles conspiram contra Deus e o seu ungido. Eles estão tão seguros, achando que são dono de si. Quem são esses pobres coitados? Eles não conhecem o poder de Deus. Eles não imaginam o que eles estão fazendo, contra quem eles estão se levantando. E o mais interessante aqui, no versículo 4, que o Senhor diz assim, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Ou seja, meus irmãos, para que está se levantando contra Deus e contra o ungido do Senhor?
qual vai ser a reação do Senhor? O Senhor ri-se. Aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. É interessante isso. Temos ouvido tantas coisas acerca dos atributos de Deus, mas é difícil ouvir falar que Deus ri. Mas eu gosto dessa expressão, de saber que o nosso Deus ri, que Ele tem sentimentos, que Ele é humor, que Ele tem humor, que Deus reage, que tem sentimentos muito diferentes daquele Deus impassível que as pessoas nos pintam. Entretanto, as Escrituras nos têm retratado a personalidade divina desse Deus de modo mais relacional. Este é um aspecto que visa, explicar o sentimento de Deus numa linguagem mais humana. Podemos imaginar o Deus todo-poderoso olhando para a terra, olhando para esses homens fracos, humanos, conspirando contra Ele? Pode imaginar o Criador contemplando essas pobres criaturas se levantando contra eles? Meus irmãos, um simples vírus invisível ceifou tantas vidas, quanto mais o poder do nosso Deus, que é soberano, eterno, onisciente, onipresente. Quem é o homem para contender contra o Criador, para ir contra Ele? Qual é a reação de Deus? Olha o versículo 5. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Ou seja, na sua ira, o seu tempo, Deus há de falar. E no seu furor há de confundir. Aqui está a ira de Deus. Nós temos aqui a linguagem humana, a ira de Deus. Só que a ira de Deus é uma ira santa. É uma ira de juízo, de justiça. Os gentios, os ímpios, eles se enfurecem, eles fazem maldades, vingança, desejo de morte. A ira deles é uma ira diabólica. Mas a ira de Deus não é diferente da ira do homem. A ira de Deus é movida pela santidade. Enquanto a ira do homem é paixão irracional, descontrolada, desequilibrado, só visando vingança, a ira de Deus é justa, é um princípio controlado, racional. Ele visa o que? A justiça. A ira do homem revela a injustiça, quando a ira de Deus revela a sua justiça. Oh, aleluia! Deus é fiel, Deus é justo, Deus é lindo, Deus é o Rei da justiça. É interessante aqui recitar: eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo Monte Sião. Aqui Deus está dizendo que ungiu, Mas antes, o salmista Davi demonstra seu tempo. Sabemos que esse tempo será pouco antes da volta de Cristo. O seu ungido se revelará nas 7 últimas pragas em que sobrevirão ao mundo. Hoje vemos que a ira de Deus está mesclada com a misericórdia, mas isso é apenas no tempo da graça. Vai chegar o tempo que a graça vai ser retirada. E aí, ai do homem que não estiver preparado e não tiver subido no arrebatamento. Vamos ver o versículo 5. Agora Deus está falando o que Ele está dizendo. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Versículo 6. A palavra eu se refere a Deus, o Pai, que diz: eles estão irados e insatisfeitos com a minha lei, com o meu ungido. Eu, porém, constituí o meu rei. Ou seja, Ele constituiu Jesus Cristo. É tanto que Ele enviou Jesus há mais de 2000 anos atrás para morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. E Jesus venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos, está à destra do Pai como advogado fiel intercedendo por nós. Deus tem o seu rei. É interessante isso. Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Olha que coisa linda, Deus tem o rei dele. Ele vai estabelecer um reino universal sobre a terra. Em breve, o seu rei a quem ele escolheu já foi constituído. Ele estará sobre o monte de Sião. Sião será a fortaleza de Jerusalém. Sobre o monte Sião estava edificada a cidade de Jerusalém terrestre. O monte Sião é descrito como habitação de Deus, o céu dos céus. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e Apocalipse 14, 1. Lá estará o rei constituído por Deus. Lá Jesus Cristo foi constituído como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esta é uma mensagem poética, mas também profética e escatológica. Deus é lindo. Deus é lindo, meus irmãos. Deus é lindo. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus pode todas as coisas.
E o interessante aqui é como será o reinado, né, do Messias, quando ele fala assim: tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse versículo 9 aqui, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa profecia há de se cumprir em sua fase apocalíptica, na destruição dos ímpios, na consumação dos séculos. O apóstolo Paulo, ele usou essas palavras para descrever a vinda de Cristo e seu efeito sobre os desprezadores da sua graça. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Finalmente, o apóstolo João também falou do seu cetro de ferro. É um contexto da destruição dos ímpios que finalmente se confirmarão em sua rebelião. Está lá em Apocalipse 12, 5, 19 e 15. É interessante isso, né? Agora, olha o que diz o 10, 11 e 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi a Deus, ao Senhor, com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Meus irmãos, os versos finais, do 10 ao 12, contém o último apelo do céu para os reis governantes e povo em geral. Assim como o Apocalipse tem o último apelo de Deus para o seu povo, assim termina o Salmo 2, com 5 imperativos. Sede prudentes, buscai a sabedoria, para termos segurança da felicidade da salvação. Não há mais o que perder tempos. Nós temos que buscar a sabedoria, nós carecemos da prudência do Senhor. Deixai-vos advertir. Muitos não querem reconhecer os seus erros e julgam difícil de deixar o pecado a fim de receber a advertência divina. Querem continuar no pecado, fazendo o que não agrada ao Senhor. Mas nós devemos ser humildes. Não podemos conseguir nada diante de Deus sem nos arrependermos. Servir ao Senhor com temor. O serviço de Deus é o mais alto privilégio de qualquer pessoa. Nós temos que servi-lo com temor, porque se trata de um serviço para o majestoso Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, meus irmãos. Alegrai-vos nele com tremor. Essa parte desse versículo fala: alegrai-vos nele com tremor. Alegrai-vos nele com tremor, do versículo 11. Por que alegrai-vos nele com tremor? Como podemos nos alegrar com tremor? A vida cristã é cheia de alegria, mas servimos a Deus com temor, porque o temor é o equilíbrio necessário para nós não desviarmos pelos caminhos deste mundo. Temos que ter temor e tremor, temos que ter equilíbrio, temos que ter juízo, temos que ter prudência. E o interessante, beijai o filho. Mas, particularmente, é interessante as palavras no imperativo: beijai o filho, para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. É mencionada a ira aqui, a ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, diante da qual todos os ímpios correrão. Naquele dia da volta de Cristo, dizendo aos montes e rochas: caiam sobre nós, e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17. Portanto, o apelo divino é este: beijai o filho. O beijo nos tempos antigos era um símbolo de reconciliação, como no caso de Jacó e Esaú, esses dois irmãos que viviam constantemente em guerras. Depois de muitos anos, quando se encontraram, houve reconciliação, perdão, liberação de perdão, os dois se reconciliaram. O apelo para beijar o filho é um apelo claro, chamado de reconciliação com Deus, através da fé no sacrifício que Jesus fez, derramou o seu sangue para reconciliar com o Pai, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, Segunda Coríntios 5:20. Finalmente, o
Salmo 2 contém essas palavras: bem-aventurado todos que nele se refugiam. Como o Salmo 1 se inicia com a bem-aventurança, assim termina o Salmo 2, que significa felizes, né? Felizes são aqueles que reconciliam com Deus, todos aqueles que refugiam no Senhor. Aleluias. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa refugiar-se no Senhor, que você possa ter o Senhor como seu refúgio, como a sua fortaleza, que você possa meditar nesse salmo que eu tentei explicar nas minhas palavras, fiz alguns estudos, que você possa guardar essa palavra no seu coração. E se você desviou dos caminhos do Senhor, se você quebrou a sua aliança, é hora de você reconciliar com o Senhor. Jesus tem uma chamada na tua vida, o fim está próximo, e o que nos espera é a trombeta tocar e nós encontrarmos com o nosso Rei, com o Cordeiro de Deus. Então reconcilie com o Senhor enquanto ainda é tempo. Reconcilie com o Cordeiro de Deus. Ele está te fazendo um apelo no final desse salmo. Ele está te chamando para reconciliar com Ele. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. E no final ele fala: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, felizes os que nele esperam, porque se reconciliaram com Ele, está aguardando Ele. Vamos orar. Pai, eu quero orar com este ouvinte, com essa mulher, com este homem. Que o Senhor vos abençoe, Pai. Que a graça do Senhor recaia sobre a vida deles. Que eles possam reconciliar com o Senhor. Que eles possam ter a oportunidade, aquele que quebrou a aliança, refazer uma nova aliança com o Senhor. Assim como Adão quebrou a aliança com o Senhor no Jardim do Éden, e através do sangue de Jesus, a nossa aliança foi feita novamente, Senhor, foi restaurada. Que o Senhor venha restaurar essa vida que foi quebrada, a aliança. Que o Senhor venha salvar essa vida que foi perdida, esse filho pródigo que possa voltar para os caminhos do Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, essa serva, esse servo, este homem, esta mulher, este jovem. Que a unção do Senhor recaia sobre a vida deles. Que a sabedoria do Senhor, que a felicidade, que as bem-aventuranças do Senhor recaiam sobre a vida de cada ouvinte da palavra do Senhor, e que eles possam ser abençoados pelo Senhor, que eles possam ser bem-aventurados, que eles possam ser felizes em receber a unção do Teu Espírito, alegria na alma, Senhor, e que o Senhor possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo Salmo de número 3. Amanhã estarei falando sobre ele. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.